Capítulo 38. Conclusão. Leitor, casei-me com ele. Foi uma cerimônia discreta. Ele e eu, o pároco e o escriturário estávamos presentes. Quando voltamos da igreja, fui até a cozinha, onde Mary preparava o almoço e John limpava as facas, e disse: Mary, casei-me com o Sr. Rochester hoje pela manhã. A governanta e seu marido eram ambos gente decente e pacata, a quem, a qualquer momento, pode se comunicar uma novidade notável, sem correr o risco de ter os ouvidos trespassado por alguma exclamação estridente e, em seguida, ensurdecidos por uma torrente de palavras de espanto. Mary ergueu os olhos e me fitou. A concha com que regava de molho um par de frangos assados no forno ficou suspensa no ar por uns bons 3 minutos, e pelo mesmo espaço de tempo, as facas de John também descansaram do polimento. Então, ela debruçou-se outra vez sobre o assado, disse apenas: é mesmo, senhorita? Ora, é claro. Pouco depois continuou: vi a senhora sair com o senhor, mas não sabia que tinham ido à igreja se casar, e continuou a regar os frangos. John, quando me virei para ele, sorria de orelha a orelha. Eu disse a Mary como seria, falou. Sabia o que o Sr. Edward... John era o criado antigo e conhecia o patrão desde quando era o caçula da família. Daí referir-se a ele com frequência pelo nome. Eu sabia o que o Sr. Edward ia fazer. Eu tinha certeza de que não ia esperar muito tempo. Ele fez bem, na minha opinião. Desejo-lhes felicidade, senhorita. E educadamente fez uma mensura. Obrigada, John. O Sr. Rochester me disse para dar isso a você e a Mary. Coloquei em sua mão uma nota de 5 libras. Sem esperar para ouvir mais, deixei a cozinha. Ao passar pela porta, algum tempo depois, entreouvi as palavras: ela vai ser melhor para ele do que qualquer uma daquelas damas, e também pode não ser a mais linda, mas não chega a ser feia, e tem muito boa natureza, e para ele é muito bonita. Qualquer um pode ver isso. Escrevi para Moor House e para Cambridge imediatamente, contando o que fizera e explicando em detalhes também por que agira assim. Diana e Mary aprovaram minha conduta sem reservas. Diana anunciou que só me daria tempo para terminar a lua de mel e então gostaria de me ver. É melhor ela não ficar esperando, Jane, disse o Sr. Rochester quando li a carta para ele. Se esperar, vai custar a chegar, pois a nossa lua de mel vai brilhar pelo resto da nossa vida. Seus raios só vão se apagar sob o seu túmulo ou o meu. Como St. John recebeu a notícia, não sei dizer. Ele nunca respondeu à carta em que eu a comuniquei. 6 meses depois, porém, ele me escreveu, sem contudo mencionar o nome do Sr. Rochester ou aludir ao meu casamento. Sua carta era pacata e, embora muito séria, gentil.
Ele manteve comigo uma correspondência regular, embora não frequente desde então. Espera que eu esteja feliz, acredita que eu não seja daqueles que vivem sem Deus e só se preocupam com as coisas mundanas. Não se esqueceu da pequena Adele, não é mesmo, leitor? Eu não me esquecera, e logo pedi e obtive permissão do Sr. Rochester para ir visitá-la na escola onde ele a colocara. Sua alegria frenética ao me ver novamente me comoveu muito. Ela estava pálida e magra. Disse que não estava feliz. Descobri que as regras do estabelecimento eram rígidas demais e seu programa de estudo demasiadamente severo para uma criança de sua idade. Trouxe-a para casa comigo. Pretendia ser sua educadora outra vez, mas logo vi que seria impraticável. Meu tempo e minhas atenções eram agora requisitados por outra pessoa. Meu marido precisava deles. Então, procurei numa escola com um sistema mais indulgente e próxima o bastante para permitir que eu fosse visitá-la com frequência e a trouxesse para casa às vezes. Certifiquei-me de que nada que pudesse contribuir para o seu conforto lhe faltasse. Ela logo se estabeleceu e passou a ser muito feliz lá, fazendo progressos em seus estudos. Enquanto crescia, uma sólida educação inglesa corrigiu em grande medida seus defeitos franceses. E quando ela deixou a escola, encontrei nela uma companheira agradável e solícita. Dócil, de bom temperamento e de bons princípios, através de sua grata atenção, já faz tempo que me recompensou por qualquer gentileza que eu jamais tenha tido em meu poder lhe oferecer. Minha história chega ao fim. Uma palavra a respeito da minha vida de casada e um breve olhar sobre o destino daqueles cujos nomes aparecem com mais frequência nesta narrativa e terei terminado. Faz agora 10 anos que sou casada. Sei o que é viver inteiramente para e com aquilo que mais amo na terra. Considero-me abençoada ao extremo, mais abençoada do que as palavras podem expressar, porque eu sou a vida do meu marido tão integralmente quanto ele é a minha. Nenhuma mulher jamais esteve tão perto de seu companheiro quanto eu, nem foi de maneira mais absoluta carne de sua carne. Não conheço o cansaço na companhia do meu Edward, nem ele na minha. Não mais do que temos consciência das batidas dos nossos corações. Consequentemente, estamos sempre juntos. Estar juntos para nós é ter ao mesmo tempo a liberdade da solidão e a alegria da companhia. Conversamos, acho, o dia inteiro. Falar com o outro é uma maneira mais feliz e audível de pensar. Todas as minhas confidências faço para ele, e todos os seus segredos são devotados a mim. Somos unidos de forma precisa em temperamento. Uma perfeita concórdia é o resultado. O Sr. Rochester continuou cego pelos primeiros 2 anos da nossa união. Talvez tenha sido essa circunstância que nos aproximou tanto, que fez com que ficássemos tão unidos, pois eu era sua visão, como ainda sou sua mão direita. Literalmente,
eu era, e como ele costumava me chamar, a menina dos seus olhos. Ele via a natureza e os livros através de mim, e eu nunca me cansei de contemplar o mundo por ele, colocar em palavras o efeito do campo, da árvore, da cidade, do rio, da nuvem, do raio de sol, da paisagem diante de nós ou do tempo ao nosso redor, e de transmitir através do som em seus ouvidos o que a luz já não podia estampar em seus olhos. Nunca me cansei de ler para ele, nunca me cansei de levá-lo aonde queria ir, de fazer o que ele desejava. E havia um prazer nesse serviço, integral, delicioso, ainda que triste, porque ele me solicitava sem dolorosa vergonha ou humilhação reprimida. Ele me amava tão genuinamente que não tinha relutância em se valer dos meus cuidados. Sentia que eu o amava, tanto que conceder esses cuidados era satisfazer os meus maiores desejos. Certa manhã, ao cabo de 2 anos, enquanto eu escrevia uma carta que ele ditava, ele se aproximou, inclinou-se sobre mim e disse: Jane, você está usando um ornamento brilhante no pescoço? Eu usava uma corrente dourada de relógio. Respondi que sim. Está usando um vestido azul claro? Eu estava. Ele me disse então que havia algum tempo vinha achando que a obscuridade de um dos seus olhos estava se tornando menos densa e que agora tinha certeza disso. Ele e eu então fomos até Londres. Ele se consultou com um eminente oculista e acabou recuperando a visão daquele olho. Não consegue enxergar de maneira muito distinta. Não pode ler ou escrever muito, mas caminha sem ser levado pela mão. O céu e a terra já não são mais um vazio para ele. Quando seu primeiro filho foi colocado em seus braços, ele pôde ver o menino herdar os seus olhos, como tinham sido outrora, grandes, brilhantes e negros. E ele mais uma vez reconheceu, com o coração tomado de emoção, que Deus tinha atenuado o julgamento com piedade. Meu Edward e eu, então, somos felizes, e ainda mais felizes porque aqueles que mais amamos também são. Diana e Mary Rivers estão ambas casadas. Alternadamente, uma vez por ano, elas vêm nos ver e nós vamos vê-las. O marido de Diana é capitão da marinha, um galante oficial e um bom homem. O de Mary é clérigo, colega de faculdade do seu irmão, e tanto por seus talentos quanto por seus princípios, merecedor desse elo. Tanto o capitão Fitzjames quanto o Sr. Wharton amam suas esposas e são amados por elas. Quanto a St. John Rivers, ele deixou a Inglaterra e foi para a Índia. Passou a trilhar o caminho que estabelecera para si mesmo, ainda segue por ele. Jamais houve um prisioneiro mais resoluto e incansável em meio a tantas pedras e perigos. Firme, fiel e devoto, ele trabalha por sua raça, abre o caminho para seu progresso. Como um gigante, desbasta os preconceitos do credo e casta que a obstruem. Pode ser duro, pode ser exigente, pode ainda ser ambicioso, mas a sua austeridade
é a do guerreiro Gredarst, que protege o comboio do peregrino na matança de Apoliém. Sua é a jornada do apóstolo que só fala em nome de Cristo quando diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz e siga-me. Sua é a ambição do espírito elevado, que deseja ocupar um lugar na primeira fileira entre aqueles que serão resgatados da terra, que se postam impolutos diante do trono de Deus, que compartilham as últimas poderosas vitórias do Cordeiro, que são chamados e escolhidos e fiéis. Saint John continua solteiro, não vai mais se casar a essa altura. Ele próprio bastou para o trabalho e o trabalho chega perto do fim. Seu glorioso sol está para se pôr. A última carta que recebi dele tirou dos meus olhos lágrimas humanas, mas encheu meu coração de alegria divina. Ele aguardava sua garantida recompensa, sua coroa incorruptível. Sei que logo a mão de um estranho vai me escrever, dizendo que o bom e fiel servo foi enfim chamado à alegria do Senhor. E porque chora por isso, o medo da morte não há de escurecer a última hora de Saint John. Sua mente estará cristalina, seu coração imaculado. Sua esperança será convicta e sua fé inabalável. Suas próprias palavras são prova disso. Meu Senhor já me avisou, diz ele. Todos os dias ele me anuncia de maneira cada vez mais nítida. Certamente cedo venho, e a cada momento eu respondo com maior ardor. Amém, que venha, Senhor Jesus.